Muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Estúdio da Rádio Tabajara AM, 14 horas e 13 minutos. Estamos iniciando mais um Alô Comunidade aqui na Rádio Tabajara, próximo da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, uma das maiores universidades do Brasil, próximo da Mata do Buraquinho. É o programa Alô Comunidade. Hoje é dedicado exclusivamente às mulheres. Infelizmente, nós tivemos que virmos dar uma força aqui para a companheira Mabel, porque a Fabiana Veloso não pôde vir. Mas no comando hoje do programa fica Mabel Dias, que é o programa das mulheres. Isso ficou reservado já há algum tempo, por exigência delas, inclusive. Aí, Mabel. Boa tarde, Palhano, professor Carmélio Reinaldo, muito obrigada pela presença. Professor Marcos Veloso também aqui com a gente, dando uma força. E nós estamos no ar com o programa Alô Comunidade, né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. São 14 horas e 4 minutos. E na tarde de hoje nós vamos conversar sobre violência e mídia, sobre o Observatório de Mídia, de Violência na Mídia, que está sendo coordenado pelo professor Carmélio Reinaldo na Universidade Federal da Paraíba, juntamente também com o professor Dinarte Varela e outras entidades. Então a gente vai conversar sobre isso, saber como é que funciona, como é que está sendo o desenrolar, quais são as outras entidades que estão envolvidas nesse observatório, Palhano. Boa tarde, o programa Alô Comunidade, eu sou Beto Palhano e nós vamos com vocês até às 15 horas ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Tabajara AM. O Alô Comunidade tem ainda como coprodutores e colaboradores permanentes Fabiana Veloso, Fábio Mozart, Sanderli, Marcos Veloso e Mabel Dias. Este programa é uma realização conjunta com o coletivo de comunicadores Novos Rumos e com o ponto de cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. No controle dos áudios, os dedos rápidos do sonoplasta Maurício José Mesquita. Hoje não é Maurício José, hoje é o nosso amigo Beto, meu xará. O Alô Comunidade, nosso programa é retransmitido pela maior articulação de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba. Estão conosco nesta iniciativa as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente da Comunidade do Timbó, Rádio Associação Cactus de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo,
Rádio Araçá FM da cidade de Mari. Rádio Umbu FM de Umbuzeiro. Rádio Casa Branca da cidade de Bahia. Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira. E a Rádio Comunitária Verdes Mares da cidade do Pilar. Rádio Web Porto do Capim. E a Rádio a cabo Sistema CB de Comunicação de Caldas Brandão. Você ainda pode nos seguir através do Twitter pelo perfil @alôcomunidadepb. E também através dos sites www.diretodosanhauá.com.br E ainda através do blog www.radiozumbijp.blogspot.com.br. E também pelo www.novosrumos.jornalistas.blogspot.com.br. O Alô Comunidade também pode ser ouvido diariamente a partir das 14 horas pelo site da radioportodocapim.com.br. Quem quiser fazer contato conosco, quem quiser interagir, entra em contato conosco através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Repetindo os telefones de contato com a nossa equipe aqui nos estúdios, 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Agora são precisamente 14 horas e 9 minutos e estamos iniciando o programa Alô Comunidade, hoje no comando da companheira Mabel. Bom, Palhano, eu traria algumas notícias aqui para a gente poder comentar junto com o professor Carmélio antes de começar a entrevista, mas infelizmente o computador ele não está ajudando muito aqui nessa tarefa, né? Então a gente pode começar já vai a direto para a entrevista com o professor Carmélio. E uma das coisas que a gente gostaria de saber é sobre o simpósio que aconteceu recentemente de mídia, comunicação e cidade, né? Que foi na UFPB, que terminou ontem, se eu não me engano. Sim, foi promovido. Aliás, boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara, boa tarde, alô comunidade e todos os ouvintes também dessa rede maravilhosa que se forma através desse programa. Esse simpósio que aconteceu foi promovido pelo Observatório de Mídia Paraibana. Eu até teria uma participação numa mesa na quinta-feira à tarde, mas eu estava também, coincidiu que eu tinha uma banca também de um trabalho de conclusão de curso de um aluno que eu orientei, e a defesa se estendeu por mais de 2 horas e infelizmente não pude participar do evento. Então peço desculpas não poder dar nenhuma informação sobre. Foi um evento riquíssimo, né, professor? Discutiram vários temas voltados à cidade, teve a discussão de gênero também, né? Isso. Tinha avaliação com relação a novas mídias, toda essa filosofia também dos observatórios de imprensa, né, do que é uma coisa que o Brasil está muito carente hoje, mas infelizmente eu não pude estar lá. Mas só aproveitando para dar uma notícia aqui, até porque, assim, talvez até justificando porque foi que esse trabalho desse meu aluno se estendeu tanto, é que ele fez uma reportagem sobre Nego Fuba. Nego Fuba, que foi desaparecido, a palavra é essa mesma, foi desaparecido em 1964, uma liderança da camponesa que foi desaparecido em 1964, depois passou alguns dias preso no 15RI, e quando saiu de lá, sumiu, até hoje não foi achado nem sequer o corpo. E esse aluno, ele, na qualidade de sobrinho neto de Nego Fuba, ele fez uma investigação, um levantamento de informações riquíssimo, e é um trabalho que não está concluído ainda, que todos nós da banca aconselhamos ele a continuar o trabalho, porque tem muito ainda o que desvendar sobre esse assunto. Ele encontrou dificuldades na hora de fazer o projeto, a pesquisa? Não, as dificuldades que ele tem é que
uma coisa que a gente constata é que em Sapé, ainda hoje, né, que é a cidade de Negufuba, em Sapé ainda hoje existe uma interdição de se falar nesse assunto da mesma forma que havia em 1964. As pessoas têm medo de falar. Sapé, inclusive, historicamente tem vários eventos históricos que, principalmente durante a ditadura militar, inclusive com a morte do João Pedro Teixeira, com o desaparecimento da esposa dele, Elizabeth Teixeira, que sumiu do mapa naquela época, inclusive para não morrer, né? Aí Sapé tem uma história bastante interessante, inclusive com o grande escritor também, o escritor do Eu Augusto dos Anjos, né? Que tem hoje que hoje inclusive existe um museu lá. Não é novidade o caso do Nego Fuba. Eu inclusive lembro dessa passagem, eu era jovem, menina ainda, tal, na universidade, quando aconteceu isso aí na década de 60, né? Depois do golpe militar. Foi poucos dias depois do golpe militar, 1964 mesmo, né? Foi o caso também de João Pedro Teixeira, foi mais ou menos naquele foi período. Né? Ele e Pedro Fazendeiro desapareceram. Pedro Fazendeiro também. Os dois desapareceram. Aliás, não, saíram poucos dias. A diferença de que eles saíram do cárcere no 15º RI, foi a diferença de poucos dias, e ambos desapareceram e nada mais foi encontrado. Apareceram os corpos. Nem os restos mortais apareceram os corpos, mas não se tem certeza se eram os corpos dele. Não foi possível identificar se eram realmente as mesmas pessoas, né? Quer dizer, se eram eles. Então, o calção que vestia, uma coisa assim, mas nunca ficou comprovado de que aqueles corpos que encontraram eram... Aí você está orientando, sendo orientador desse a minha parte terminou, né? O aluno está concluindo o curso, então a intenção era fazer um livro-reportagem, mas 4 meses, o período letivo, é muito pouco para fazer um trabalho dessa envergadura, principalmente uma investigação dessa, né? É graduação no caso dele, não é? Foi a graduação. Graduação, né? Não é? Mas aí... Eu já pensei que fosse mestrado. Não, o nome dele é Normando Júnior, né? Então o Normando ficou realmente com essa missão de continuar, aprofundar mais isso. Então, só, né, essa história entrou aqui porque eu fui justificar. É interessante. Né, porque realmente é uma história muito fascinante, o material que ele levantou, riquíssimos, fotografias que ninguém conhecia, ele pegou com a família, sabe? Nego Fuba na União Soviética, Nego Fuba na China... que era até assim, a importância dele, né, que ele tinha politicamente, e que você vê que ele integrou. Você sabe que João Goulart, quando Jânio renunciou, João Goulart estava na China e tentou voltar, e houve uma certa tentativa dos militares de bloqueio a ele assumir a presidência, uma resistência. E Nego Fuba estava na comitiva de João Goulart, que estava na China. Parece que nós estamos vivendo mais ou menos uma mesma realidade, de forma mais branca, né? Mas exato, praticamente a mesma coisa atualmente, infelizmente. Sem fuzis e sem coturnos, mas estamos. Professor, aproveitando esse tema da EBC, do desmonte que está sendo feito pelo governo interino do Michel Temer, né, na Empresa Brasileira de Comunicação, a gente leu a nota aqui de que o mandato do diretor-presidente da EBC será tema de audiência pública na Câmara dos Deputados no próximo dia 21 de junho. De acordo com a pauta, o debate se dará em torno do disposto no artigo 19 da Lei 11.652 de 2008, que autoriza a criação da empresa e institui os principais objetivos da radiodifusão pública, entre outros pontos. A reunião é uma iniciativa conjunta das Comissões de Cultura, de Legislação Participativa e de Direitos Humanos e Minorias daquela casa, e do FNDC, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, que já enviou requerimento à CLP solicitando a realização de audiência para discutir a situação da empresa logo após a crise instalada pela intervenção do governo interino de Michel Temer. Como é que o senhor vê essa intervenção do governo interino e até alguns dizem ilegítimo do Michel Temer na Empresa Brasil de Comunicação?
Olha, para mim foi uma das demonstrações do despreparo dele para assumir a presidência da República e principalmente de querer ser um estadista, porque quer dizer, ele agiu como uma espécie de prefeito de cidade do interior atrasado. Tá entendendo? Entra querendo controlar a mídia pública, né, que não é, digamos assim, não é o sistema de comunicação, de propaganda dele, mas é a mídia pública que o governo federal, democraticamente, republicanicamente, tem que manter. E, no entanto, ele já foi metendo a mão e, principalmente, quer dizer, o paraibano que foi indicado para assumir uma das diretorias lá, a gente vê para qual lado ele pretende levar a cultura, que também, coincidentemente, o fato do ministro da Educação ter recebido o Frota, né, em audiência. Sim. A gente sabe o quanto dificuldade, por exemplo, que reitores têm de falar com o ministro da Educação. Dirigentes de universidades públicas federais têm a dificuldade de falar com o ministro da Educação e, no entanto, o ministro recebeu um ator de um histórico péssimo em termos de cultura, de atuação em nome da educação, das coisas que eles fazem. Então foi isso também, ficou demonstrado isso nessa atitude dele, nessa intervenção dele na EBC, justamente o quanto ele é despreparado para exercer o cargo. E recentemente, essa semana, nós tivemos a perda, se é que podemos falar assim, de Anacleto Reinaldo, né? O chamado Chumbo Grosso, que faleceu, um radialista aqui, que é um dos principais violadores de direitos humanos aqui na Paraíba. E o senhor está coordenando um projeto, né, que justamente vai de contra, que mostra como se fazer rádio de qualidade, respeitando as minorias, respeitando os LGBTs, os indígenas, os negros, tudo aquilo que Anacleto Reinaldo desrespeitava e violava, e infelizmente ele foi morto como mito, né? E a própria empresa, a imprensa, os próprios meios de comunicação o idolatraram e tal, não, porque o coitado, isso e aquilo outro, assim. Como é que o senhor vê toda essa mitificação em torno de pessoas como Anacleto Reinaldo, né, que violam os direitos humanos, que vão de encontro a tudo aquilo que os cursos de comunicação social propõem, né, inclusive andava armado, tinha um discurso de ditadura militar e ninguém fazia nada, não havia quem se responsabilizasse pelo discurso de Anacleto. Como é que o senhor vê essa morte? Isso seria um alívio? E o que é que vem daqui para frente, né? Teremos novos Anacletos ou não? Ou o que fazer para não termos novos Anacletos? Mabel, esse final da sua pergunta é complicadíssimo, né? Para a gente não ter novos Anacletos. Nós temos, né? Infelizmente, nós temos vários, né? Quer dizer, digamos, ele fez escola de certa forma, talvez não com a contundência com que ele agia, mas infelizmente ele fez escola. A morte dele, não me comoveu, tá certo? Eu atribuo essa atitude da imprensa com relação à morte dele, que é uma coisa assim, uma tradição que nós temos, de uma tradição da coisa de cristão, não é, de se comover com a morte de quem quer que seja. Mas eu até não comentei uma postagem sua, fiz um comentário justamente, eu fiquei indiferente à morte dele, porque uma das coisas que ele cultivou muito digamos assim, na sociedade paraibana, ele e os seguidores dele, os que fazem isso, foi a banalização da morte. Aí algumas pessoas até diziam, mas eu me solidarizo com a família, não sei o que e tal. E eu fiquei assim, não sei se eu me solidarizo com a família, eu fico indiferente, porque foi uma coisa também que ele, quer dizer, dos discursos dele, constantes no que ele fazia no rádio e na televisão, era justamente desrespeitar também os parentes das pessoas que morriam de forma violenta, não é? Então, quer dizer, eu não senti nada realmente, entendeu? Não vou dizer que me senti aliviado, que a questão também não é essa, porque se eu fosse considerar dessa forma, quer dizer, então a solução seria o quê? Matar, prender, não sei o quê. Não, é mudar, na verdade, barrar
a disseminação desse tipo de discurso na mídia. A solução é essa, não é uma solução de prender, quer dizer, de matar, Deus me livre, né? E de prender muito menos, está entendendo? Então, a morte o levou, né? Também, outra coisa também, ele já tinha passado por outra situação terrível, né? Que foi, que o vídeo ainda deve estar no YouTube, que foi quando ele teve um AVC ao vivo. E ali, inclusive, ele provou, durante aquele AVC, ele provou, a equipe técnica dele fez com ele o que ele fazia com os outros, porque ele passando mal, ele errando o texto, e a equipe botando efeitos sonoros, debochando dele, sem perceber o que estava acontecendo, né? Então, ele já tinha passado por uma situação dessa, e principalmente a morte dele chegou no momento em que ele estava para responder porque ele violou uma série de dispositivos legais quando fez aquele discurso violento contra os povos indígenas no Dia do Índio. Isso esse ano? Foi este ano, em abril deste ano. E em função disso, inclusive, a Rádio Líder FM, onde ele fez esse discurso, está tendo que veicular uma série de materiais que estão sendo produzidos por nós em parceria com indígenas que cursam universidade. Professor Carmélio Reinaldo, nós nos conhecemos já há bastante tempo, né? Há algumas décadas. Exato. Né? E houve uma evolução no setor de comunicação, na Universidade Federal da Paraíba, no departamento de comunicação, bastante grande em quantidade. Aí eu lhe pergunto o seguinte: diante dessa avaliação que a gente faz a respeito do Anacleto, que tem outros Anacletos por aí e tal, nós tivemos uma evolução de qualidade na universidade, no departamento de comunicação, que agora, ela agora é centro, né? O centro de cultura, centro de comunicação, centro de comunicação, cultura e arte, né? Centro de comunicação, turismo e artes. Turismo e arte. Viu? Aí eu pergunto assim, em quantidade cresceu bastante aquilo ali, que a última vez que eu estive lá, depois de um bom tempo que eu passei por ali, cheguei e digo: vixe Maria, esse negócio aqui cresceu demais. Hoje é um dos maiores centros da universidade. Da universidade, né? Pois é, aí eu lhe pergunto o seguinte: em quantidade cresceu sim. Diante dessas distorções que existe no rádio comunicação, em qualidade também melhorou? Eu acho que sim, Palhano. Agora eu sou suspeito para falar disso, embora tenha saído resultado... Não, você é suspeito, não. Você é professor de lá, pai. Eu sei. Tá lá sim, dentro. Sim, mas eu estou falando de uma coisa que eu participo, né? Que eu ajudo a construir. Mas a gente teve uma avaliação feita pelo MEC recentemente, este ano já, e nós chegamos a nota 4, quando a nota máxima é 5. Que inclusive o curso agora é o curso de jornalismo e temos o departamento de jornalismo também. Porque o curso de comunicação ficou com o curso de rádio e TV e o de relações públicas, e o departamento de jornalismo ficou com o curso de jornalismo. E outra coisa também, nós estamos com um currículo novo que valoriza bastante aspectos dos direitos humanos. Tem mais não? Não, publicidade nunca teve, não. Tem cinema. Tem cinema, e tem relações públicas e tem rádio e TV. Além de jornalismo, né? Mas publicidade nunca tivemos, não. Então, nós temos disciplinas hoje de direitos humanos, específicas de direitos humanos, além desses aspectos de cidadania e direitos humanos, entrarem também como conteúdo transversal no currículo. Eu dou uma disciplina chamada Jornalismo e Cidadania e Direitos Humanos. Quer dizer, ela era Jornalismo e Cidadania, aí agora o nome oficial vai ser, a partir do próximo semestre, vai ser Jornalismo, Cidadania e Direitos Humanos. Do ponto de vista qualitativo, você acredita, na sua opinião, houve um crescimento dentro do curso de jornal, no departamento de comunicação da UFPB?
Houve, sem dúvida nenhuma, houve. Agora, há um diferencial que está começando agora também, que é até uma coisa que nós, de certa forma, os cursos vinham negligenciando, é justamente a formação do jornalista nessa coisa de cidadania, direitos humanos, está entendendo, Palhano? E o novo currículo veio, corrigiu tudo isso. E tanto é que essa falta, quer dizer, o curso estava um pouco muito formando um jornalista sem uma abertura para esses aspectos que são tão importantes na formação do jornalista, que fazem falta mesmo na formação do jornalista, para ele ter uma sensibilidade maior para as demandas sociais. Tá entendendo? Sim, concordo, inclusive o estudante, normalmente, não só na área de jornalismo, em qualquer como é que se diz, especialização, né? Ele vai para ele já escolhe uma especialização. Ele diz: não, eu vou para aqui porque aqui eu ganho dinheiro. Engenharia, a área de tecnologia, principalmente saúde, tal. E essa questão da visão humanística, de humanidade, a questão social, ela geralmente não entrava nos currículos de um modo geral. Apesar de que, quando eu fazia o curso de comunicação, me lembro que nós fizemos houve na época um congresso de correção do currículo de comunicação, que já se trabalhava essa questão. Mas no geral mesmo não existia essa preocupação com relação a isso aí. Não havia não, porque era um discurso, digamos, nosso discurso em sala de aula era um discurso um pouco neutro, idealista, achando que, quer dizer, a gente ensinava ética, ensinava deontologia e achava que o aluno ia ter seguir uma coisa sem precisar que alguém abrisse os olhos dele para isso, tá entendendo? Havia algumas disciplinas de sociologia, umas coisas assim, mas não havia uma preocupação realmente como hoje. E tanto eu acho que o resultado é o que a imprensa está fazendo ultimamente, quer dizer, que a mídia está fazendo ultimamente, a palavra adequada para falar isso, né? A mídia está fazendo que não é jornalismo, é propaganda. O que existia, cara, era OSPB. Ah, meu Deus. Organização Social e Política Brasileira. Exatamente. Maria, meu amigo. Olha, são 14 horas e 30 minutos. Vamos dar um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Beto, é com você. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Empório Café apresenta Tunai. Teu coração pulou. Tunai, cantando Elis Regina. A lua, tal qual a dona de um bordel, E seus grandes sucessos. você me faz sonhar. Tunai, sábado 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, às 20 horas, no Empório Café. Tunai. Eu sou nuvem passageira. Informações 98616-5005. Areia na beira do mar. O Lojão da Econômica vende barato de verdade o ano inteiro. Já nos festejos juninos é diferente. Todas as lojas em promoção para garantir sua construção ou reforma com economia e qualidade. Vende mais barato quem pode. E o Lojão preparou ofertas imperdíveis. Pagamento à vista ou com o cartão de crédito. Tem endereço certo. Lojão da Econômica, mania de vender barato sempre. Grupo Everildo Alves, telefone 3238-6235.
O melhor e mais tradicional restaurante bar da cidade agora está no Altiplano. Restaurante Bar da Buchada. Comida regional. Buchada, bode guisado, galinha de capoeira, picanha, pernil e costela de carneiro na brasa. Temos também a deliciosa carne de sol de pernil de carneiro e saborosos petiscos regionais. Nas quartas e quintas o caldinho é cortesia da casa. E para a garotada temos Espaço Kids. Restaurante Bar da Buchada. Comida regional. Agora no Altiplano. Rua Desportista José Farias, número 130. Telefone 98825 4180. Esse é o maior São João do mundo! Campina Grande! Tão grande quanto a Estação Especial do Paraíba de Prêmios! No primeiro prêmio, uma Moto Bis 110. No segundo, uma Moto Fan 125. No terceiro, mais uma Fan 125. E no quarto prêmio, você não vai acreditar. Um Gol 4 portas, um Onix LS completo e um novo Uno Mob. Mais 20 rodadas da sorte de R$500 cada. Cele agora o seu Paraíba de prêmios por apenas R$10. Pra você. O São João está chegando e a Máquina do Tempo convida você pro seu arraiá. Dia 11 de junho no Sindicato dos Bancários, a partir das 22 horas tem Máquina do Tempo com muito forró e os sucessos que marcaram época. Viver chorando por você. Do túnel do forró. Quem tem uma viola só chora se quiser. Máquina do Tempo, um assustado diferente. Dia 11 de junho no Sindicato dos Bancários com DJ Brasinha. Informações 98887-7750. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14 horas e 39 minutos. Nós estamos aqui de volta com o programa Alô Comunidade, entrevistando o professor Carmélio Reinaldo, do curso de Comunicação Social da Universidade Federal da Paraíba. Ao meu lado, aqui na bancada, Beto Palhano e Marcos Veloso. Ia trocando os nomes aqui dos rapazes. Antes de dar continuidade à entrevista com o professor Carmélio, eu queria trazer uma nota do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, em que a Veja foi condenada a indenizar o jornalista e ex-secretário de Dourados, Mato Grosso do Sul, em R$50 mil. Essa multa se deu porque Leandro Passaia, após chamá-lo de amigo da onça na reportagem A Máfia do Paletó, o ligava a um esquema de pagamento de propinas pagas a magistrados e promotores de justiça com dinheiro da prefeitura da cidade. A Veja, editada pelo Grupo Abril, foi condenada a indenizar em R$50 mil o jornalista e ex-secretário de Dourados. De acordo com a Conjur, a decisão é da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A advogada que representa a revista afirma que recorrerá à decisão. Em seu voto, o desembargador Rômulo Russo disse que a revista, de maneira leviana e caluniosa, afirmou que Passaia fazia parte de esquema de corrupção e se livrou de ser preso por delatar o esquema ao Ministério Público. Não se trata, pois de exercício da liberdade de expressão, mas sim de prática abusiva por meio da imprensa em detrimento da honra do apelado, sem qualquer compromisso com a verdade, argumentou. Não é de se esperar, não é de se estranhar da Veja, né, sendo condenada mais uma vez pela sua forma um pouco estranha, digamos assim, de fazer jornalismo. Mas, professor Carmélio, a gente estava aqui conversando um pouco sobre o Observatório da Mídia, o Observatório da Mídia Paraibana, que é um grupo que existe já aqui em João Pessoa há um bom tempo, e agora surgiu o Observatório de Violência na Mídia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse observatório, como é que ele surgiu, qual o seu objetivo?
Olha, Mabel, em março do ano passado aconteceu aqui em João Pessoa o Fórum Metropolitano de Discussão e Diálogo de Prevenção e Monitoramento da Violência. Desse fórum foram criados vários grupos de trabalho e um dos grupos de trabalho foi o de mídia e violência. Esse grupo começou a se reunir mais ou menos no final do ano passado, e foi justamente quando eu me incorporei. Dele fazem parte vários professores do meu departamento, a professora Glória Rabai, o professor Dinarto Varela, o professor Ariosvaldo Diniz, do Departamento de Ciências Sociais, o professor Paulo Moura, do Centro de Ciências Jurídicas, o professor Hugo Bellarmino, também do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade, assessores também do Ministério Público Federal, pessoas da Defensoria Pública da União também. E nós vínhamos trabalhando, articulando a implantação de um observatório da violência na mídia. Para fazer uma das atividades seria fazer um monitoramento desses programas policialescos, para ver se fazia alguma coisa para evitar esse tipo de disseminação desse discurso tão violento. Só para chamar a atenção de vocês uma coisa assim, porque a gravidade é que uma vez eu levei minha neta no médico e era uma clínica coletiva que fica ali na Pedro II, e a sala de espera cheia de crianças, né, que era principalmente essa coisa na área de pediatria, cheia de crianças, e a televisão estava ligada no Cidade Alerta Paraíba. Aí uma mãe foi e disse: não, pelo amor de Deus, mude isso aqui. Só tem crianças e os pais aqui. As crianças estão assistindo, expostas a isso. Pois é. Tá entendendo? Quer dizer, e é uma banalização da violência, um discurso tão... Meu Deus do céu. Bom, voltando, então, é necessário fazer esse monitoramento, né? Então, a gente estava discutindo de como fazer esse monitoramento. Tá entendendo? Porque envolve uma logística de gravação, como dizer, avaliação, todas essas coisas. Bom, a gente estava discutindo, aí aconteceu aquele discurso de Anacleto Reinaldo contra os índios. Então surgiu uma demanda concreta já para agir. E aí tivemos reunião com representantes dos povos indígenas aqui da Paraíba, os Potiguara e os Tabajara, e de lá a gente saiu com uma missão de preparar um material para fazer a resposta, né, para a emissora e para ele. Com a morte dele, é claro que o processo contra ele fica suspenso, né? Quer dizer, suspenso não, foi extinto, né? Mas o da emissora, porque a emissora responde solidariamente pelo delito. Aí foi feito, com a emissora foi feito um termo de ajuste de conduta para ela veicular durante 60 dias uma nota se retratando e um material que a gente está produzindo ainda num processo de produção, e material que inclusive a Rádio Tabajara, a AM/FM, está veiculando. Eu trouxe aqui, mostrei para a direção da emissora gostou, e a Tabajara está veiculando esse material aqui, que é tentando mostrar realmente que os índios não são nada daquilo que Anacleto disse que eles são, está entendendo? Mostrando, inicialmente esse trabalho a gente começou com estudantes universitários que são indígenas, né? Eles falam o que é que fazem na universidade e no final dizem: eu sou indígena da tribo, da etnia potiguara, eu sou indígena da etnia tabajara, tá entendendo? E isso repercute, no caso, para outras chamadas minorias, mas que não são minorias, por exemplo, o público LGBT, também se sentir discriminado, como é que faz para procurar o observatório? Pois é, essas coisas a gente ainda não se organizou, porque inicialmente... É aqui. Pode continuar. Inicialmente a gente vai fazer esse monitoramento, mas eu acho que nós vamos ter que também ter essa participação, digamos assim, essa colaboração
desses grupos organizados, dos movimentos sociais. Está entendendo, Mabel? Então nós vamos... Sim, diga. Não, pode... Carmélio, Dalmo Oliveira, o companheiro Dalmo, jornalista Sim, Dalmo Oliveira, está no Dalmo. ar e vai entrar no ar. Eu acho que ele quer fazer alguma pergunta para você. Dalmo, você está no ar, fica à vontade. Fala, Dalmo. Boa tarde, Palhano. Boa tarde, professor Carmélio Reinaldo. Boa tarde. Estamos escutando o programa aqui no Geisel, né? Como sempre fazemos no sábado, quando a gente não está participando aí. Eu queria observar com o professor Carmélio. Primeiro, ele disse que a questão aí do TAC, né, que foi feito com o Ministério Público Federal em relação aos indígenas. Eu senti falta, Carmélio, de incluir jovens da nação Tabajara nos esportes, porque esses que nós, inclusive a rádio web Zumbi dos Palmares, também está veiculando os esportes produzidos aí por vocês e pelo Ministério Público, em decorrência do TAC lá com a questão do programa onde Anacleto Reinaldo atacou de forma covarde, inclusive, todos os indígenas da Paraíba. Mas a gente sentiu falta da participação dos jovens da nação Tabajara, que a gente tem pelo menos essas duas etnias aqui em João Pessoa. E queria comentar também, Camila, queria que você comentasse com os nossos ouvintes a questão que repercute ainda muito fortemente atualmente na imprensa brasileira, da questão do estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. A gente teve um episódio semelhante aqui na Paraíba, quando uma emissora aqui da capital acabou divulgando imagens de um suposto estupro de uma criança menor de idade, inclusive, e houve também uma ação aí do Ministério Público em relação a essa divulgação desse episódio, desse crime, na verdade. Eu queria perguntar ao professor Carmélio como é que ele analisa a participação da imprensa, de jornalistas, radialistas e outros comunicadores na prática de crimes que eu estou chamando de crimes de comunicação, ou crimes de imprensa, ou crimes da mídia. Como é que o senhor avalia, professor Carmélio, a participação da comunicação no endosso, né, e às vezes até na promoção de outros crimes quando divulga esse tipo de material nos nossos meios de comunicação? Como é que o Observatório pretende agir para coibir ainda mais esse tipo de atitude dos comunicadores aqui na Paraíba? No mais, uma boa tarde para vocês e estamos curtindo o programa aqui. Valeu, até mais. Valeu, Dalmo, muito obrigada pela audiência e um abraço aí para Fabiana. Oi, Dalmo, um abraço para vocês todos aí. Olha, Dalmo, veja só, primeiro a questão dos Tabajara. Veja só, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com ele, já estou agendado para esta semana trabalhar com Tabajara também. A questão por enquanto ter só Potiguara é porque o contato inicial, quer dizer, foi mais fácil porque tem o cacique, capitão, né, o José Ciríaco, que é funcionário da UFPB, e ele tinha o contato com o pessoal da etnia dele, tá entendendo? Então foi feito. Mas através deles também eu consegui finalmente agora com o pessoal dos Tabajara. Aí vou fazer também, vou trabalhar também com os Tabajara, tá entendendo? Fique tranquilo que isso vai acontecer. Agora, com relação a outro aspecto da pergunta que você falou, foi sobre a violência do caso do estupro, né? Dalmo, veja só, nós não temos propriamente ainda o que nós vamos fazer é o monitoramento, fazer um levantamento do que é que está acontecendo e, se for o caso, a gente vai discutir que demanda a gente vai levar para a justiça, o que é que a gente vai tentar fazer em seguida, tá entendendo? Nós não temos ainda propriamente digamos assim, um objetivo nesse sentido, entendeu? Porque
isso estava ainda sendo discutido. Nosso primeiro problema está sendo o seguinte: são vários programas que vão ao ar em emissoras de rádio e de televisão em horários diferenciados, e nós não dispomos de equipamento para gravar isso. A Anatel foi consultada se ela poderia conseguir essas gravações, e a Anatel disse que pode fazer isso de uma forma não completa como a gente tinha solicitado. Então, nós ainda estamos vendo como é que vai ser feita essa gravação. Está entendendo? Porque a gente sabe que existem empresas que trabalham para as agências de publicidade que gravam a programação de emissoras de rádio e televisão, mas elas prestam um serviço pelo qual elas cobram. Então, se elas fossem fornecer para o observatório esse material, elas cobrariam pelo fornecimento desse material. E o observatório não dispõe de recursos para pagar por esse serviço. Está entendendo? Então, nós ainda estamos discutindo, vendo o que é que vai ser feito. Vamos fazer um monitoramento de 2 programas de TV desses policialescos durante uma semana para fazer uma espécie de piloto de como vai ser o trabalho. Mas o efetivo trabalho que a gente tem a expectativa de fazer realmente num monitoramento, nós não temos ainda. Falta para a gente justamente esse aspecto de como obter esse monitoramento, porque ele não pode ser feito, não basta fazê-lo ao vivo, digamos assim, em tempo real, não é? Se você não tiver uma gravação depois, se surgir uma demanda, você vai precisar daquela gravação para poder... Então, o importante é gravar. E outra coisa, você tendo gravado, você pode fazer uma avaliação mais completa do que aconteceu. E gravar... rádio não, é mais simples, mas TV é um pouquinho mais complicado hoje em dia. No tempo do videocassete a gente tinha mais facilidade, hoje em dia não é tão fácil, né? E o monitoramento, ele vai ser feito em rádio, TV, site, como é que vai funcionar? Não, isso são coisas que ainda a gente está discutindo. Está discutindo ainda, né? Sim. Aí tem uma coisa... vocês vão utilizar os recursos na universidade de televisão, essa coisa, ou é uma coisa completamente independente? Não, é o seguinte, a gente dispõe lá para fazer esse, digamos assim, o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação. A gente dispõe de uma sala com os computadores, tá entendendo? Então, digamos, o material é gravado em áudio ou vídeo, aí a gente já tem houve até um treinamento de estudantes de jornalismo para fazerem essa avaliação. Quer dizer, houve uma primeira conversa com a professora Diana Andrade, a doutora Diana Andrade da Defensoria Pública da União, teve uma conversa, fez uma explanação para os alunos sobre os tipos de delitos que acontecem habitualmente, a partir daquele levantamento que foi feito pelo Intervozes para a Agência de Defesa da Infância, né? Qual foi esse levantamento, Carmélia? Foi o que resultou no relatório das violações de direitos da mídia brasileira, que foi feito no Brasil inteiro durante um mês, não foi? O Intervozes e a ANDI... O artigo 19 foi, também. Exatamente, o artigo 19 fez o levantamento, e desse levantamento mapeou mais de 1.000 violações em apenas um mês, nesses programas de televisão, e foi restringindo apenas a programas de televisão. Então foram mais de 1.000 violações de diversas coisas, e violações tanto à legislação que regulamenta o funcionamento das emissoras de rádio e TV, como também a legislação de modo geral, Constituição, Código Civil, Código Penal, tudo isso aconteceram, né? Eu posso ler aqui a lista das violações mais constantes? Com certeza.
desrespeito à presunção da inocência, incitação ao crime e à violência, incitação à desobediência às leis e às decisões judiciárias, exposição indevida de pessoas, exposição indevida de famílias, discurso de ódio e preconceito de raça, cor, etnia, religião, condição socioeconômica, orientação sexual ou procedência nacional, identificação de adolescentes em conflito com a lei, violação do direito do silêncio e tortura psicológica e tratamento desumano ou degradante. Essas foram as violações que foram encontradas através dessa pesquisa pela mídia, de uma forma geral. Exatamente, que foram violentadas, né? Exatamente. E o que é que o relatório ele diz, o que é que foi feito diante disso, diante da constatação dessas violações? Não, aí que seriam encaminhados, né, para o MPF. Exatamente, para ser feito, como é que diz, o que é que poderia ser feito diante dessas violações, né? Como é que essas pessoas poderiam responder, exato, né? E você sabe também. Sim. Professor Carmelo, existe uma lei que está sendo muito discutida pelos movimentos sociais, que é a lei da mídia democrática. Né? Essa lei é uma lei de iniciativa popular e ela prevê também a regulação da mídia. Eu queria saber da opinião do senhor em relação a essa lei da mídia democrática. O senhor acha ela positiva, o senhor acha ela negativa? E sobre o controle social da mídia, ele seria importante diante disso que a gente vê hoje em dia? Mesmo que não fosse diante disso, mesmo que a situação não tivesse chegado a esse ponto, seria importante. Está entendendo? Mas, infelizmente, não acontece. Tem uma coisa assim que eu acho que um dos grandes erros dos governos do PT foi justamente não ter feito isso, não é? Se bem que havia um receio do que... Porque, veja só, Mabel, no dia da votação do impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados, eu constatei uma coisa e cheguei à conclusão que Lula e Dilma, porque eles tratavam com aquelas pessoas, nós é que não sabíamos quem eram aquelas pessoas, a gente conhecia um ou outro daqui, a gente pensava que só os daqui que eram naquele nível, entendeu? Mas na verdade são quase todos. Então você imagine se você abre para discussão, entendeu? Uma tentativa de regulamentação, o que é que podia ter saído disso? Está entendendo? E talvez tenha sido por isso que eles não tenham tentado fazer. Sabe? Quer dizer, poderia sair uma situação pior do que existe. Porque a gente fica pensando, as conquistas sociais que aconteceram nesses governos Lula e Dilma, e com aquele parlamento, tá entendendo? Então, foi uma façanha épica, na verdade, de Lula e Dilma terem conseguido negociar com aquelas pessoas. Meu Deus do céu! Sabe? Quando eu vi o nível... Porque a gente diz, o parlamento atual é um dos mais conservadores, mas aqueles praticamente já estavam desde 2003, quase todos estavam, entenderam? E se saiu um, foi o que saiu, que botou, o que entrou foi botado pelo que saiu, tá entendendo? Praticamente foi isso. Não, eles não se aposentaram ainda porque... não há necessidade de se aposentar, é bom demais ficar lá, senão tempo de aposentar, para se aposentar ele já tem. Exatamente. Está entendendo, Mabel? Então, quer dizer, essa regulamentação, essa reforma agrária do ar, digamos assim, a reforma agrária do espectro hertziano das rádios e das televisões é necessária ser feita. Está entendendo? Porém, o problema é a oportunidade para que as coisas não fiquem piores do que estão. Exatamente. Mabel, eu gostaria de mandar um alô aqui para alguns dos nossos ouvintes que nos escutam assiduamente. O motorista Borges, a dona Hilda Palhano, o Bob do Sax, o mestre Chico do Pandeiro, Cibolinha, Marinaldo de Mangabeira, seu Theo, João Teotônio dos Bancários, Roberto Bezerra do Alto do Mateus e Dona Lia do Galhos. Esse pessoal nos escuta todos os programas. E também mandar um alô para a Escola Viva Olho do Tempo, que tem um trabalho muito importante ali no Rio Gramame, ali no bairro do Gramame. Não sei se você me permitiria fazer essa pergunta para o professor Carmelo Reinaldo. Um dos avanços
com relação, como esse programa aqui é um programa que está ligado diretamente à questão de rádios comunitárias, né, um dos avanços que se conseguiu a preço muito grande foi a Lei 9.612, que regra a outorga de rádios comunitárias. Pelo que você falou aí, você está fazendo uns comentários das dificuldades que existem em cima disso, e depois de muita luta, de mais de 10 anos de luta, se conseguiu se aprovar essa lei que não beneficia em absoluto as rádios comunitárias. Eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre essa lei 9.612. Não sei se você está sabendo dela e tal. A lei 9.612 é a lei que autoriza que outorga para o funcionamento de rádio comunitária. Ela desburocratizou? Não, piorou. Muito mais. Piorou. Eu não sabia que você não conhecia. Não, eu conheço um pouco dessa parte de rádio comunitária, porque o que eu acompanhei durante um certo tempo, logo quando foi criada, né, a lei das rádios comunitárias, eu acompanhei durante um certo tempo com uma esperança de que realmente fosse uma coisa que trouxesse mudanças, né? Mas aí o que eu vi foi o pessoal das rádios comunitárias viver com problema com a polícia. Exatamente. Entendeu? Porque a comunicação comunitária transformou-se num problema em casos de polícia, não pelo o que leva ao ar, mas pelo fato de existir. Não é? Que é diferente, quer dizer, as outras são casos de polícia e digamos, a comunicação, de modo geral, a violência, principalmente esses programas policialescos, são casos de polícia porque merecem realmente responder pelos delitos que cometem, e, no entanto, o pessoal que faz comunicação comunitária é tratado como delinquente pelo simples fato de estar tentando ocupar um espaço tão necessário em defesa das demandas de sua comunidade. Professor, quais são os próximos passos agora do Observatório? Teve essa ação contra o Anacleto Reinaldo, contra a FM Líder. Como é que está o encaminhamento do Observatório? E quem quiser participar, o que é preciso fazer? Justamente, Mabel, é isso aí que a gente vai fazer. Eu acho que vamos fazer uma reunião ampliada com o Intervozes, com o Observatório Paraibano de Mídia Paraibana, entendeu? E discutir até como fazer esse monitoramento, que condições nós vamos ter de fazer esse monitoramento, tá certo? Nós, na universidade, todos nós que somos ligados ao UFPB, estamos terminando o período letivo. Esta semana que vem é semana de prova final, depois tem aquela coisa de corrigir trabalhos, não sei o que, encaminhar notas, tudo isso. Sim. Então é uma sobrecarga muito grande, porque o calendário para a gente fica apertado para lançar as notas no sistema, que o sistema é online agora, né? Então a gente tem um prazo até para lançar essas notas. Então, depois disso, eu acho que durante o recesso a gente vai poder conversar e mas você acertar as pontas do mas para corrigir as provas, você ainda usa aquela caneta vermelha? Não, agora é tudo online, é tudo. Eu nem uso mais papel, nem trabalho mais papel, Palhano. Agora é tudo, o aluno manda o documento eletrônico, eu faço, devolvo, mude isso, tá entendendo? E está sendo assim. É a evolução tecnológica acontecendo. Exato. Bom, professor Carmélio, já são 15 horas e 5 minutos. O Alô Comunidade chega ao fim, né? Já são 15 horas. 15 horas e 5 minutos. 15 horas, não são 15 e 5, não. 15 horas. No meu são 15 e 5. Mas a gente trabalha pelo relógio do estúdio. Enfim, nosso tempo é pouco, infelizmente, né? Gostaríamos de agradecer muito a sua presença. Dá para estourar uns 4 minutos mais. Dá para estourar uns 4 minutos ainda? Dá. Então, o espaço está à sua disposição e eu gostaria de agradecer e que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse trabalho que nós estamos falando, e até acho que essa conversa daqui teria sido, porque eu fui meio pego de surpresa, né? Porque vocês me convidaram inicialmente, mas eu não sabia exatamente sobre o que era, porque se eu soubesse que era sobre o observatório, eu teria chamado também outras pessoas para falarem
sobre o assunto aqui, como a doutora Diana Andrade. Então eu espero que, se for possível, noutra oportunidade, Sim. digamos assim, quando a gente organizar de fato, a gente tiver alguma coisa para, digamos assim, já começar a trabalhar esse monitoramento, não é? Aí Sim. a gente pode tentar. E parabenizar o programa, né, que vem fazendo um bom sucesso, está entendendo? E que continue com esse espaço, com essa conquista que vocês trouxeram para cá, para a Rádio Tabajara, da qual eu trabalhei na década de 70, 80, mas de certa forma nunca me desvinculei, porque todo o meu trabalho... Não diga não, o tempo não. Não tem nada não, faz questão, não tem problema com isso não, vai. Mas todo sábado eu venho aqui de manhã trazer o programa do que os meus alunos fazem, que vai ao ar às 9 horas da manhã, o Espaço Experimental, que essa parceria do programa com a Rádio Tabajara faz 20 anos, 21 anos faz este ano, 21 anos já. Então, Não, e o espaço está aberto sempre, quando tiver quando tiver novidades, pode trazer aqui pra gente, sim, com certeza. Que vai ser Entre em muito contato importante conosco quando tiver o material, sim, um material mais preciso e tal, para a gente marcar, agendar um outro programa, inclusive com o pessoal do grupo. Isso aí é indiscutível. Tá bom, tá certo. Mais uma vez é uma honra tê-lo como convidado aqui, meu professor, um dos melhores professores que eu tive. Obrigado, só quem ganha para você é Jomar Muniz de Brito. Também? Dá nem para comparar. Não, que é isso, rapaz. Jomar é mestre para todos nós, claro. Todos nós, sim. Eu não cheguei a ser aluno dele, mas sou discípulo. Discípulo, né? É. Pois é, vamos, infelizmente, 15 horas e 3 minutos, vamos encerrar, né, Mabel? Vamos boa tarde a todos e todas e até o próximo sábado, Mabel, com a palavra. Boa tarde a todos e todas que estão ouvindo a Alô Comunidade. Eu agradeço mais uma vez o professor Carmelo Reinaldo, Marcos Veloso aqui presente conosco, nosso fotógrafo oficial, e até o próximo sábado, né? Isso, boa tarde. Boa tarde.